Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conhecer um pouquinho mais de um gênero textual considerado como gênero do texto dramático. A palavra drama se refere aí à possibilidade de nós lermos textos que são adaptados para a linguagem de teatro, para uma linguagem que expresse a fala dos personagens no momento da apresentação de uma peça teatral. Então, quando os personagens, os atores, as atrizes vão encenar uma peça teatral, a gente precisa de um texto dramático. Então, quando vocês virem essa palavra dramaturgia, texto dramático, pensem que isso se refere a uma situação que requer um palco, um teatro, atores, personagens, um cenário montado, um ambiente ali, um local onde os fatos vão acontecer e onde vai se desenrolar a trama, vai se desenvolver ali a fala dos personagens, o enredo que vai constituir a história daquela peça teatral, ou até de um evento diferente da peça teatral. A gente pode ter aí no teatro outros eventos culturais como apresentações musicais, a gente pode ter aí até às vezes cinema, sendo apresentado filmes, dependendo dos teatros aí. Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais aí hoje sobre essa questão do texto dramático, certo? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas da disciplina do 7º ano de língua portuguesa, e tenho hoje a honra de estar aqui com o meu colega, o intérprete Ronaldo, que abrilhanta esse momento conosco, fazendo a transcrição da minha linguagem oral para a linguagem de Libras, aí, a linguagem de sinais. Parabenizo a todos por estarem aí assistindo as nossas videoaulas e aprendendo conosco. Esperamos estar contribuindo aí com o intelecto de vocês, certo? Então vamos ver o que organizamos, quais são os nossos objetivos. Consistem em ler o trecho de um clássico da literatura, identificar o tema do texto e o conflito gerador do enredo e lembrar o discurso direto e indireto. Então vamos aprender o que é discurso direto e indireto. E para início de conversa, você sabe qual a finalidade dos textos dramáticos? Nessa aula vamos ler um trecho de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma famosa peça do Shakespeare, Vocês provavelmente já conhecem. Então escolha duas pessoas para realizar essa leitura dramatizando o texto, Então a gente propõe aqui que ao ler o texto na sala de aula, o professor selecione ou vocês se voluntariem para ser os leitores. E na leitura de um texto dramático, a gente tem que levar em consideração a importância da entonação da voz. Se se trata de uma pergunta, eu tenho que fazer essa pergunta com um som de voz diferente de um texto que termine aí em ponto final. Então temos que cuidar do tom da fala para que tenha aí a expressão do drama dos vivenciados pelos personagens, certo? Então convido vocês para a leitura de Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Então veja, nós trouxemos aqui para vocês a cena 2. O que diz a cena 2? Começa assim: o mesmo jardim de Capuleto entra Romeu. Então nós temos aqui uma rubrica que nos indica o cenário onde vai acontecer a fala dos personagens. Vai ser no jardim de Capuleto. Capuleto aí é o nome de uma família, o sobrenome de uma família, E a gente tem aqui a presença do Romeu já entrando em cena. E o Romeu diz: só ri das cicatrizes quem ferida nunca sofreu no corpo. Julieta aparece na janela da sacada. Isso a gente chama de rubrica, Está entre parênteses e é o momento em que o leitor tem acesso ao que está acontecendo na cena. Então a Julieta de repente aparece na janela da sacada. Mas silêncio. Que luz se escoa agora da janela? Será Julieta o sol daquele oriente? A Julieta fala: ai de mim. O Romeu: falou. Fala de novo, anjo brilhante, por que és tão glorioso para esta noite, sobre a minha fronte, como o emissário alado das alturas se poderia para os olhos brancos e revirados dos mortais? Romeu, Romeu, diz Julieta. Ah, por que és tu, Romeu? Renega o pai, despoja-te do nome, ou então, se não quiseres, jura ao menos que amor me tens. Porque uma Capuleto deixarei de ser logo. O Romeu, à parte, diz:
Continuo ouvindo-a, mas um pouco, ou lhe respondo? A Julieta: meu inimigo é apenas o teu nome. Continuaria sendo o que és, se acaso Montequio tu não fosses. Que é Montequio? Não será mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma que pertença ao corpo. Se outro nome. Que há num simples nome? O que chamamos rosa, sob outra designação, teria igual perfume? Assim, Romeu, se não tivesse o nome de Romeu, conservara a tão preciosa perfeição que dele é sem esse título. Romeu risca teu nome e, em troca dele, que não é parte alguma de ti mesmo, fica comigo inteira. A Julieta: minhas olheiras ainda não beberam 100 palavras sequer de tua boca, mas reconheço o tom. Não és Romeu, um dos Montequios? Romeu: não, bela menina, nenhum nem outro, se isso te desgosta. Então, vocês observaram aí que ao longo da leitura do texto dramático, nós temos a presença dos colchetes e inseridas dentro dos colchetes as reticências. Então, vários fragmentos aí desse texto dramático foram retirados, porque a gente vai trabalhar aí só alguns pedaços desse texto para vocês poderem entender aí o que é um discurso direto, um discurso indireto, qual o tema que está sendo tratado, e qual é a característica do texto dramático, aí do texto adaptado para teatro. Fica indicado para vocês a referência para leitura na íntegra, tá? Nesse slide. Vamos então para a nossa primeira atividade. O texto dramático Romeu e Julieta trata de uma história contada e recontada desde o século XVI. Qual é o tema tratado nesse texto dramático e que conflito gera a ação e as falas das personagens? Será que vocês perceberam que há ali um conflito ocasionado pelas famílias que não se aceitam? Então, que famílias são essas? Quais são esses sobrenomes? Vocês conseguiram captar? Um tempinho para vocês elaborarem a resposta dessas questões. Retornando então, pessoal, observem que a nossa sugestão de resposta então seria o quê? Que o tema tratado no texto dramático, nesse caso, se refere a um amor intenso e proibido de Romeu e Julieta, E o conflito que gera a ação e as falas das personagens é o quê? É o fato de Romeu e Julieta se amarem, mas Romeu ser um Montequio e Julieta uma Capuleto, famílias que são o quê? Inimigas. Acho que eu meio que dei spoiler para vocês,
Então vamos ver aqui quais foram os recursos cênicos utilizados nos textos dramáticos, né? De uma forma geral, e a gente consegue visualizar também no fragmento da peça de Romeu e Julieta do Shakespeare. Então vejam, nos textos dramáticos, as informações entre parênteses servem para indicar o que fazem os personagens e suas emoções e reações, duração ou passagem do tempo e detalhes sobre cenário, iluminação, sonoplastia, etc. Essas informações, entre parênteses, são chamadas de rubricas. Então, é através das rubricas que nós ficamos sabendo aí algumas informações extras, né, que estão além do discurso direto, que é a fala dos personagens. Então, as rubricas são muito importantes na leitura de um texto teatral, já que as peças não costumam ter um narrador identificado e a composição do espetáculo se dá por meio desse conjunto de recursos e ações. Então, o Romeu diz lá, só ri das cicatrizes quem ferida nunca sofreu no corpo. E, entre parênteses, Julieta aparece na janela da sacada. Aí o leitor consegue visualizar e imaginar, ele se coloca na cena, né? Porque no momento ali o leitor só tem o texto escrito, ele não está vivenciando e assistindo a peça teatral. Então, para a gente relembrar, você observou que não há presença de narrador no texto dramático. As falas acontecem de forma direta entre os personagens, a passagem do tempo, os cenários e ações são percebidas por meio dessas falas e das rubricas. A essa forma de apresentar o texto, dá-se o nome de discurso direto, que é diferente do discurso indireto, né? Então eu vou chamar a atenção de vocês agora um momento para a gente perceber a diferença entre você estar dentro de um teatro, assistindo uma peça teatral, numa interação síncrona, né? Ou seja, ao mesmo tempo com os personagens, que aí você consegue visualizar o cenário e tudo mais, e existe aí uma diferença entre você estar ali deitado no sofá, lendo a peça teatral. Então, o escritor que vai produzir um texto dramático, ele tem que tomar o cuidado de informar o leitor o que está acontecendo, né? Onde que se desencadeia a cena. Então, é preciso colocar ali entre parênteses algumas rubricas, né? Algumas informações para que o leitor consiga visualizar a cena que se desenrola dentro do teatro. Por isso que são necessárias essas rubricas. E agora a gente vai aprofundar, como eu disse, no que vem a ser o discurso direto e o discurso indireto presentes nos textos literários de uma forma geral, né? Então vamos entender, para a gente relembrar aí, olha, atenção. Quando em um texto encontramos a fala exata dos personagens, sem participação do narrador, nós temos o discurso direto. Então temos aqui um exemplo do Romeu, né? Só ri das cicatrizes quem ferida nunca sofreu no corpo. Essa é uma fala do Romeu, então é um discurso direto dele, tá? Já na sequência a gente tem ali a rubrica, né? A Julieta aparece na janela, né? Mas silêncio, que luz se escoa agora da janela? Será a Julieta o sol daquele oriente? Né? Então eu vou dar um tempinho para vocês localizarem aqui nesse fragmento somente o discurso direto, né? Não as rubricas, tá? E aí também quero que vocês anotem aí o exemplo de discurso direto para que se apropriem desse conceito, né? Do que vem a ser essa transcrição da fala direta dos personagens dentro de um texto narrativo, né? Nesse caso, dentro de um texto dramático. Então, um tempinho para vocês anotarem aí e fazerem essa reflexão, localizando apenas a parte do discurso direto.
Retornando então, pessoal, vocês conseguiram identificar aqui, né, que o discurso direto é a fala do Romeu, quando ele diz: só ri das cicatrizes quem ferida nunca sofreu no corpo, né? Então essa é a transcrição da fala dele para a linguagem escrita e nós temos ali o discurso direto. E o discurso indireto, né, é quando o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala das personagens. Então olhem aqui o exemplo. Romeu saltou o muro e entrou na janela dos Capuletos. Enquanto resmungava sobre suas dores de amante, Julieta apareceu na sacada. Romeu ficou em silêncio, enquanto admirava sua amada Julieta, que, aos seus olhos, estava iluminada como o sol do Oriente. Então vejam que aqui nós temos uma transcrição que ilustra o discurso indireto, né? Então vou dar um tempinho também para vocês copiar aí esse fragmento, né? E se preferirem, inclusive, vocês podem elaborar um outro modelo de discurso indireto, transcrevendo o diálogo de alguém sem que haja a fala direta dessa pessoa, né? Então não vão utilizar dois pontos, nem parágrafo e travessão na linha seguinte, ou entre aspas, porque não é a fala direta, certo? Então um tempinho para mais essa atividade aí. Continuando em nossas reflexões, pessoal, então vamos lá que a gente tem uma atividade mão na massa para vocês. Então agora é sua vez, tá? Sugestão nossa, atividade em dupla, vocês devem passar para o discurso indireto, o trecho de Romeu e Julieta que nós lemos na aula. Para isso, crie um narrador que pode ser observador ou personagem e descrevam o cenário em que os encontros dos apaixonados acontecem. Usem uma linguagem poética, ou seja, esteticamente mais elaborada, uma linguagem mais, né, dentro da poesia mesmo, e escrevam em prosa e no máximo 2 parágrafos, tá? Então deixem o final em suspenso para que o leitor possa imaginar um final, certo? É essa a nossa sugestão de atividade mão na massa para vocês e fica a critério do professor de vocês aí, né, viabilizar recursos e condições e de repente também alterar a proposta se achar que 2 parágrafos fica muito extenso. É um momento aí para vocês treinarem também, né, essa diferença entre discurso direto e discurso indireto, certo? Então eu vou voltar um pouquinho aqui, né, vocês vão anotar aí essa sugestão no caderno de vocês.
E aí, espero que tenha, né, tido tempo suficiente aí para vocês anotarem, né? Se a professora, de repente, resolveu também mudar um pouco a atividade, fica a critério de vocês negociarem com ela, né? Vamos aprender um pouquinho mais agora sobre o autor, né? O famoso William Shakespeare, né? Nascido aí em 1564 e faleceu em 1616. Então, ele foi um dramaturgo e poeta inglês, autor de tragédias famosas como Hamlet, Otelo, Macbeth e Romeu e Julieta. Foi considerado uma das maiores figuras literárias da língua inglesa, né? Então, olha que interessante aí a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Shakespeare. E a peça Romeu e Julieta foi a primeira grande obra de Shakespeare onde fez a personificação do amor irrealizado. Um insípido poema narrativo de Arthur Brooke foi transformado na mais célebre de todas as tragédias de amor. É uma das mais famosas obras do dramaturgo, certo? Então, a gente tem aí essa possibilidade de vocês conhecer um pouquinho da obra do Shakespeare, né, de suas peças mais famosas aí, que é Romeu e Julieta, que foi adaptado para cinema, né, já houve adaptação aí para história em quadrinhos, enfim, várias outras linguagens fizeram com que essa obra fosse disseminada. Certo? Conhecemos um pouquinho dele, ele é famoso também pela famosa frase ser ou não ser, né? Eis a questão, to be or not to be, that's the question, né? E aí a gente, né, espera que vocês aprendam bastante aí ao realizar essas atividades, certo? Então nessa aula tivemos a oportunidade de conhecer um clássico da literatura, espero que tenham gostado e até breve.